vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo vai ser de Stubble, guys. Como vocês podem ver. Vê aí, eu tô jogando Stubble, só tô esperando o jogo carregar. Gente, eu tenho todas as skins que aparecem aqui. Tenho todas as skins do jogo. Vocês acreditam? É, pois é. E ninguém vai... Gente, que isso?